todo mundo olhando a nossa tela? Quem tiver com dúvida, vocês já sabem como é que funciona, né? É só me interromper, abra seus microfones e façam as perguntas. Quem não tiver microfone, por favor, coloca lá no chat. Eu não vou estar olhando o chat, que eu estou olhando a mesma tela que vocês estão olhando. Mas o colega que tiver o microfone, por favor, abra o seu microfone e faça a pergunta aí para o colega, tá ok? Já estão vendo essa tela? Direito Civil 5? Alguém sinaliza para mim, por favor? Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre direito de propriedade, tá? Vamos falar sobre o conceito, os atributos da propriedade, as principais limitações e vamos falar sobre a função social da propriedade, tá? Se der tempo, a gente vai começar a falar sobre as condições gerais da uso capião. Na turma da manhã não deu tempo, tá? Porém, esse slide sobre uso capião, ele estava bem curto. Eu estava falando a parte geral da uso capião e eu iria complementar com a próxima aula os requisitos e os tipos da uso capião, tá? Então, se não der tempo hoje, na semana que vem eu vou apresentar as condições gerais e os tipos de uso capião, tá? Vamos lá que esse slide de hoje é bem extenso, são mais de 30 slides, vamos lá. Conceito de propriedade. Conceito clássico, Caio Mário da Silva Pereira, é um conceito antigo, ele é mais filosófico, tá? Vamos ler juntos. Conceito de propriedade, direito real por excelência, direito subjetivo padrão ou direito fundamental. A propriedade mais se sente do que se define, à luz dos critérios informativos da civilização romano-cristã. A ideia do meu e teu, a noção do assenhoramento dos bens corpóreos e incorpóreos, independe do grau de cumprimento ou do desenvolvimento intelectual. Não é apenas o homem do direito ou do businessman que a percebe. Os menos cultivados, os espíritos mais rudes e até crianças têm dela a noção inata, defendem a relação jurídica dominial, resistem ao desapossamento, combatem o ladrão, todos sentem o fenômeno propriedade. Eu gosto muito dessa ideia do meu e teu. A gente percebe que esse sentimento de propriedade, de ser proprietário, já começa nas crianças, né? As crianças pequenininhas, você dá um brinquedinho, aí você vai tentar tirar, ou então um alimento, um doce. Enfim, a primeira coisa que a criança fala quando você vai tomar da criança, ela fala, é meu. Tá? Já é um sentimento subjetivo de propriedade. Ou então ela fala, não é teu, é do papai, é da mamãe, é do irmãozinho. Tá? Esse conceito do Caio Mário da Silva Pereira, para mim ele é um conceito, nessa parte que ele fala do assenhoramento de bens corpóreos e incorpóreos, para mim ele é um pouco ultrapassado. E grande parte da doutrina também entende dessa forma. Porque quando ele fala em corpóreos, ele fala de propriedade imaterial, de direito intelectual, direito imaterial. Então, grande parte da doutrina, eles não consideram, os grandes juristas, eles não consideram mais bens incorpóreos como propriedade, e sim direitos. Tá? Somente os bens corpóreos, que seriam os bens móveis e os imóveis. Vamos para outro conceito, o conceito de Orlando Gomes. Para Orlando Gomes, a propriedade é um direito complexo, podendo ser conceituada a partir de 3 critérios: sintético, o analítico e o descritivo. Sintético. A propriedade é a submissão de uma coisa em todas as suas relações jurídicas a uma pessoa. Esse sintético ele é relacionado ao domínio, tá? O poder que o titular do direito tem sobre a coisa, tá? Contra o sujeito passivo, que no caso seria toda a coletividade. Tá? O sujeito ativo ele é determinado, a coisa ela é submetida, ela é subjugado ao sujeito ativo, que é o titular da coisa, e o sujeito ativo, como nós sabemos, é toda a coletividade.
como nós tivemos aquela aula de direitos reais, aquela nossa primeira aula que a gente começou a falar sobre domínio, tá? Que seria a coletividade erga omnes. O critério analítico, a propriedade está relacionado com os direitos de usar, fruir, dispor e alienar a coisa. Tá? O analítico, que seria o atributos da propriedade, tá? O usar também poderia ser chamado de gozar, o fruir seria também, o fruir seria gozar, que seria como se fosse uma locação, extrair os frutos da coisa. Dispor é relacionado com alienação, que seria a venda, empréstimo, como comodato, ou doação, alienar coisa como se fosse uma hipoteca, colocar em gravame, enfim. O contrato de locação, ele não se enquadra no atributo de dispor da coisa, tá? Ele fica no de fruir, tá? Porque esse proprietário, se ele está alugando o imóvel dele, ele está gozando, ele está fruindo dos aluguéis, ok? E mais um atributo, mais um critério, seria o descritivo. A propriedade é um direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa está submetida à vontade de uma pessoa sob os limites da lei. Continuando. Mais alguns outros dois conceitos de propriedade. Maria Helena Diniz, o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar, dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. Álvaro Vilaça Azevedo, a propriedade é assim o estado da coisa que pertence em caráter próprio e exclusivo a determinada pessoa, encontrando-se em seu patrimônio e à sua disposição. O direito de propriedade é a sujeição do bem à vontade do proprietário, que seria seu titular. Agora, o conceito que eu acho mais contemporâneo, mais completo sobre o direito de propriedade é o conceito de Flávio Tartucci. Tá? Flávio Tartucci conceitou a propriedade da seguinte forma: a propriedade é a relação de domínio jurídico que uma pessoa exerce sobre uma coisa. Trata-se do direito real por excelência, o artigo 1225, inciso 1º do Código Civil. É ainda um direito fundamental, condicionado à sua função social, artigo 5º, incisos 22 e 23. Aqui eu até acrescentaria o artigo 187, que ele fala da função social da propriedade rural, mas que também ela cabe também na propriedade urbana. O artigo 182 da Constituição Federal, que fala sobre a função social da propriedade urbana. O artigo 170 também da Constituição Federal. Todos eles falam em relação à função social da propriedade. A gente vai falar hoje ainda sobre isso. A propriedade é relacionada aos 4 atributos retirados do artigo 1228 do Código Civil: gozar, reaver, usar e dispor. Eram direitos no Código de 1916, passaram a ser faculdades em regra. Vamos ler aqui rapidinho o artigo 1225 e o artigo 1228. A propriedade está no inciso 1º. São direitos reais. Inciso 1º, a propriedade. Tá? Os outros incisos, eles são direitos reais limitados. Tá? O inciso 1º, quando ele fala da propriedade, é porque ele está falando da propriedade plena. Tá? O único direito real que existe a propriedade plena é o que diz o inciso 1º. Porque o proprietário ele tem à sua disposição esses 4 atributos, que seria gozar, reaver, usar e dispor. Tá? Atributos da propriedade. O estudo separado dos atributos do domínio jurídico. Faculdade de gozar ou fruir. Significa a faculdade de retirar os frutos do bem principal.
Os frutos são bem acessórios, que saem do principal sem diminuir sua quantidade. Exemplo, juros, aluguéis, dividendos. Deixa eu ler aqui o artigo 1228, que eu acabei não lendo. Artigo 1228 do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Parágrafo 2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e esta nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Esses dois últimos parágrafos ele é relacionado à desapropriação coletiva, tá? Isso aí não é assunto da nossa aula de hoje, só quando a gente tiver a nossa aula sobre desapropriação de imóvel. Vamos continuar aqui nos atributos do domínio jurídico. Os frutos são bem acessórios que saem do principal sem diminuir sua quantidade. Exemplo, juros, aluguéis e dividendos. Tá? Os frutos é a faculdade que o proprietário tem para ele extrair todos os frutos do imóvel. Tá? É diferente dos frutos naturais, dos frutos físicos. Esses frutos são considerados frutos econômicos. Quando a pessoa tem uma árvore, quando ela tem uma árvore em seu quintal e começa a cair manga, laranja, isso aí não pode ser considerado fruição, tá? Ele é considerado uso, porque apesar dessas árvores serem acessórios ao imóvel, elas são pertencentes à essência da propriedade. Tá? Nessa faculdade de gozar e fruir, não se incluem os frutos naturais, ok? Quando vocês verem alguma questão, quando vocês forem ver alguma questão na prova da OAB ou algum concurso público relacionado aos frutos, ele não está falando da faculdade de gozar ou fruir, tá? Que diz aqui no artigo 1228. Gozar e fruir seriam somente os acessórios relacionados ao aproveitamento econômico da coisa, ao aproveitamento econômico do imóvel. Tá? Os aluguéis, por exemplo, a pessoa, quando ela é o proprietário, vai alugar o seu imóvel. Hoje vai ter inclusive uma casuística aqui no nosso material que diz a respeito de um aluguel, uma pessoa que alugou o imóvel para um locatário, uma sala comercial com aparelhos de ar-condicionado. Na entrega desse imóvel, na devolução do imóvel ao proprietário, o locatário ele não devolveu os aparelhos de ar-condicionado, tá? Que eram pertencentes ao imóvel. Seriam acessórios do principal, que o principal seria o contrato de locação, o gozo e a fruição dos valores econômicos e mais os equipamentos. Tá? O artigo 1232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo ser, por preceito jurídico especial, couberem a outrem.
direito de reaver ou buscar a coisa de quem injustamente a possua ou detenha, exercido pelas ações petitórias. A principal ação petitória é a reivindicatória, reconhecida como imprescritível pela jurisprudência do STJ. Desculpa. Embaixo tem inclusive um agravo de instrumento que o ministro lá, César Asfor Rocha, ele mencionou aqui a imprescritibilidade da ação reivindicatória. Tá? Além da ação reivindicatória, existem outros tipos de ações petitórias. Todos nós sabemos que existe a diferença entre as ações possessórias e as ações petitórias. As ações petitórias nós falamos na semana passada, que seria a reintegração de posse, manutenção de posse, o interdito proibitório, que essas ações elas são para quê? Para poder o melhor possuidor possível ele consiga recuperar a sua posse ou proteger a sua posse. No caso dessas ações petitórias, elas são exclusivas ao proprietário do imóvel. Tá? Somente quem tem propriedade desse imóvel que pode entrar com uma ação petitória. Tá? A ação petitória pode ser essa reivindicatória, quando o proprietário ele perde ou ele é desbulhado de alguma forma esse imóvel do possuidor, ele vai entrar com uma reivindicatória, apresentando o critério principal para uma ação reivindicatória, ele comprovar que ele é o proprietário do imóvel, ele tem que apresentar uma certidão de ônus reais, onde ele vem descrito como proprietário, a coisa, no caso do imóvel, tem que ser individualizado, não pode estar em briga judicial, não pode estar em inventário, ele tem que ser 100% proprietário, tem que ter a propriedade plena desse imóvel. E além da reivindicatória, nós temos também a emissão na posse, que ela confunde muito com a reintegração de posse, mas essa ação de emissão na posse, ela também é exclusiva ao proprietário. Um exemplo é quando um proprietário ele compra, uma pessoa ele compra um imóvel através de leilão, através de asta pública, ou uma venda direta, quando os bancos, no exemplo a Caixa Econômica Federal, ela financia o imóvel, esse mutuário ele não paga a prestação do imóvel dele, o que a Caixa faz? Ela retoma esse imóvel, ela manda um dispositivo para o registro de imóveis, ela tira a posse do mutuário. Tá? Até então, o mutuário ele tinha posse desse imóvel, ele perde a posse, ele fica daquela forma precária, ele se transforma em detentor, e a Caixa Econômica coloca esse imóvel a leilão. Não conseguindo leiloar, ela vai para a venda direta, o que muito ocorre na prática. Então eu compro esse imóvel sabendo que tem um ocupante lá, que ele nem possuidor mais ele é um detentor. Tá? Então a ação, eu posso entrar com uma reivindicatória ou posso entrar com uma ação de emissão na posse. Emissão na posse porque eu nunca tive essa posse. Tá? Eu estou tentando entrar para essa posse pela primeira vez. Por isso que ela se chama emissão na posse e não reintegração da posse. A reintegração é quando o possuidor ou o proprietário ele perde a posse, ele entra com uma reintegração para ele ser reintegrado a essa posse. Como eu estou comprando esse imóvel por leilão e tem uma pessoa lá que eu não sei nem quem é, eu posso entrar com uma ação reivindicatória com pedido de emissão na posse e eu vou ser emitido na posse pela primeira vez, porque eu tenho propriedade e eu não tenho posse. Tá? E acontece muito isso. Proprietário, às vezes, o proprietário sempre tem a posse, descartando essa parte da anterior à emissão na posse, e o possuidor nem sempre ele tem a propriedade. Tá? Gravem isso. O proprietário tem sempre a posse do imóvel, ou seja, direta ou indireta. Tá? E o possuidor ele pode ter a propriedade ou não. Tá? Vamos lá. É importante não confundir as ações petitórias com as ações possessórias. Posse é posse, propriedade é propriedade. É uma frase do Paulo Lobo. Faltou ali um acento no E. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum apontamento, diferença entre as ações petitórias com as ações possessórias?
Qual a parte que você não entendeu? Sim, sim. Não, não. Qual o seu nome? Tu assistiu ela semana passada, não assistiu? Sobre as ações possessórias? Caiu? Então, as ações possessórias, essas ações, elas são ações para quem não tem propriedade. Tipo uma pessoa, ela tem um terreno, tem uma casa num terreno e ela não tem escritura definitiva. Ela só tem a posse desse imóvel, tá? Então, se ela for esbulhada, tá, por qualquer outra pessoa, alguém invadiu o imóvel dela, tomar posse lá do imóvel dela injustamente, ela tem que se valer pelas ações possessórias, tá? As ações possessórias, elas são diferentes das ações petitórias. As ações petitórias, ela é exclusiva para o proprietário do imóvel, só para quem tem escritura definitiva, registrado, com o nome lá na matrícula do registro de imóveis, tá? Então a diferença é essa. As ações possessórias, elas são para os possuidores dos imóveis e também para os proprietários, que muitas das vezes o proprietário ele não precisa entrar com uma ação reivindicatória. Tá? Para ele, muitas das vezes, é mais fácil entrar com uma ação de reintegração de posse. Um exemplo, vamos supor que eu tenha um apartamento em Búzios, esse apartamento está lá abandonado há mais de um ano, eu tenho a propriedade desse imóvel, eu tenho a propriedade plena, eu tenho escritura registrada lá na matrícula desse imóvel. Então, se eu for entrar com uma... eu posso me valer tanto pela reivindicatória, só que essa ação ela é exclusiva para mim, que eu sou proprietário do imóvel. Se eu fosse possuidor somente desse apartamento, eu não poderia entrar com essa ação petitória, que se chama reivindicatória. Ou então eu posso entrar com uma ação de reintegração de posse, que tem aquele critério que eu falei na aula passada, que se for uma posse, que se for um esbulho até um ano e um dia, eu consigo uma liminar, para que eu consiga ser reintegrado rapidamente no meu imóvel. Tá? A reivindicatória, ela existe alguns critérios de liminares, mas elas são diferentes das ações possessórias. Então, para vocês diferenciarem nesse momento, a ação possessória são ações para o possuidor do imóvel e as ações petitórias são as ações exclusivas para o proprietário do imóvel. É uma faculdade, é uma exclusividade para quem tem propriedade. Tá? Então, ações por juízo possessórias. Quais seriam as ações possessórias? Seriam a ação de reintegração de posse, de manutenção de posse e o interdito proibitório. Essas três ações são as ações consideradas do juízo possessório. Agora, as ações do juízo petitório seria a uso capião, tá? Por incrível que pareça, a uso capião se discute posse, mas ela não tem nada a ver com a ação possessória, até porque a uso capião, o que o autor dessa ação está pleiteando? Ele está pleiteando a propriedade. A posse ele já tem. Ele não está discutindo perda de posse, ou ele não está sendo turbado, ou ele não está sendo ameaçado. Tá? Então, a ação de uso capião, ela é uma ação não exclusiva do proprietário, porque ele não é o proprietário, mas ela é considerada uma ação petitória, porque essa pessoa que está entrando com uma uso capião, ela provavelmente ela já tem um tempo de posse, a gente vai falar sobre isso na aula sobre uso capião, ela já tem um tempo de posse e ela está pleiteando o quê? A propriedade originária. Tá? Então, ela a ação de uso capião, ela cabe nas ações petitórias. A ação de emissão de posse, ela está também nas petitórias. A emissão de posse também ela está reconhecida no juízo petitório. Então a diferença é essa. Grave sempre isso. As ações petitórias elas são exclusivas do proprietário de imóvel e o único tipo de ação que ela não é exclusiva do proprietário de imóvel é a uso capião, mas ela é considerada uma ação petitória, tá bom? Entendeu, Loren? Vamos lá. A
principal ação petitória é a reivindicatória. Essa é a mais conhecida, reconhecida como imprescritível pela jurisprudência. Já li essa parte, inclusive do Paulo Lobo. Vamos lá, o estudo separado dos atributos do domínio jurídico. Faculdade de usar ou utilizar da coisa. Tem fortes limitações na Constituição Federal de 88, na legislação administrativa, que consta no Estatuto da Cidade, e no Código Civil. Exemplo de limitação, artigo 1277, o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha, uso anormal da propriedade e a regra dos 3 S. O que seria a regra dos 3 S? Essa faculdade que o proprietário tem de usar ou utilizar coisa, ela não é totalmente 100% disponível para o proprietário do imóvel, tá? Ela tem as suas limitações. Vou dar um exemplo aqui bem clássico, que daqui a pouco a gente vai ver inclusive um exercício sobre isso. O vizinho de vocês, ele tem a propriedade plena do imóvel dele, porém ele não pode ligar o som no último volume, ele não pode ficar tacando fogo em material no quintal dele que possa estar poluindo, aquela fumaça preta entrando nos outros imóveis. Ele não pode simplesmente fazer uma obra de madrugada incomodando os outros vizinhos. Então, a faculdade de uso, ela tem as suas limitações. O Estatuto da Cidade, inclusive, ele fala sobre isso, tá? Ele coloca ali várias limitações sobre o uso da propriedade, tá? O Estado, ele tem que intervir nesse sentido. Se eu não me engano, a nossa última aula vai ser sobre direito de vizinhança, tá? Então, esse direito de vizinhança, ele vai falar muito sobre a faculdade de usar ou utilizar da coisa, do imóvel. Ele vai colocar limitações ao proprietário desse imóvel. Um outro exemplo que eu posso utilizar aqui para vocês, um exemplo prático, que essa regra de 3, dos 3 S, que seria segurança, sossego e saúde, seria relacionada ao animal em condomínio edilício. Tá? Não sei aqui quem está em sala de aula que mora em condomínio ou conhece alguém, que geralmente o que acontece com muito problema em condomínio é a entrada dos animais. Tá? Tem muito condomínio que proíbe que o proprietário ele coloque um cachorrinho, um gato, um passarinho nesse apartamento. Ele pode ter até previsão condominial, lá na convenção do condomínio, prevendo que é proibida a utilização de animais pelos condôminos. Só que vai virar letra fria nesse estatuto desse condomínio, porque a lei, o STF, o STJ já tem vários entendimentos que diz da seguinte forma: se o animal, pode ser até um dog alemão, tá? Se esse animal ele não afetar um desses 3 S's aí, ele não vai estar incomodando ninguém. Imagine o dog alemão, que ele fica silencioso, ele não incomoda ninguém, ele não late. O proprietário, quando desce com ele, está com focinheira, ele não fica passeando pelo condomínio fazendo sujeira. Se ele fizer sujeira, o dono dele vai recolher a sujeira dele. Agora você imagina um poodle na vida. A gente sabe que o poodle ou o piche são cachorros nervosos, pequenininhos, mas esses bichos latem o dia inteiro. Então um poodle que está latindo o dia inteiro, que está atacando as pessoas, ele está ferindo ali a segurança, o sossego. O proprietário é um proprietário porco, deixa a sujeirinha do cachorro lá pelo condomínio abandonado. Então o síndico, o representante do condomínio, ele pode entrar com uma ação para que seja retirado esse animal de lá. Tá? Então, para a retirada dos animais em condomínio, tá? Não necessariamente precisa ter uma cláusula na convenção condominial, tá? Proibindo esse animal. Esse animal, se ele tiver não ferindo nenhuma dessa regra dos 3 S's, ele pode ficar no condomínio lá perfeitamente. Tá? Então, esses 2 exemplos que eu dei, do cachorro, do vizinho lá que está botando o som alto,
que está fazendo uma construção que está incomodando os outros vizinhos, ele não pode se valer por essa faculdade de usar 100% sem se perturbar os outros vizinhos. Ele tem que observar sempre essa regra dos 3 S. Tá? Não existe a faculdade de usar plenamente o imóvel. Tem que respeitar a legislação. Já existe legislação para isso. Existem vários entendimentos que não deixa o proprietário do imóvel usar livremente o imóvel dele bem do jeito que ele quiser utilizar. Vamos lá. Faculdade de dispor ou alienar a coisa engloba os atos de vender, doar, hipotecar, empenhar, celebrar compromisso de compra e venda. Muita gente analisa esse atributo de dispor ou alienar coisa somente na hora da venda. Não é só para vender. A pessoa que tem um imóvel, que tem a propriedade plena, ela pode vender, ela pode doar esse imóvel, ela pode hipotecar esse imóvel para o banco, ela pode chegar lá no banco, pegar um dinheiro emprestado com o banco e deixar o imóvel em garantia para o banco. Se ele não pagar, o banco vai lá e toma o imóvel dele, que seria a hipoteca. Ele pode empenhar esse imóvel, ele pode celebrar compromisso de compra e venda. O que é compromisso de compra e venda? É vender o imóvel parceladamente. Então, ele não necessariamente, essa faculdade de dispor ou alienar a coisa, seria simplesmente vender. Não, são vários esses dispositivos aqui: vender, doar, hipotecar, empenhar ou celebrar compromisso de compra e venda. Vamos falar da venda a non domino, o que é e qual o seu efeito. Artigo 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial for transferida em circunstâncias tais que ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigure dono. Imóveis. Tem aqui um julgado, se vocês quiserem ler depois, tem o número do RESP aqui. Venda a non domino, ineficácia do negócio. A venda a non domino é aquela realizada por quem não é proprietário da coisa e que, portanto, não tem legitimação para o negócio jurídico. Soma-se a essa condição o fato de que o negócio se realiza sob uma conjuntura aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa. O que é a venda não domino? É aquela venda, também teremos um exercício aqui falando sobre isso. Ela é uma venda que o proprietário, que a pessoa aparentemente ela seja proprietário, tá? Ela faça a venda, ela leve o comprador a um cartório de notas e lavre uma escritura definitiva de compra e venda, tá? Só que na hora que essa pessoa for registrar essa escritura no cartório de registro de imóveis, ela vai constatar que ela comprou de uma pessoa que não mais é proprietário. Exemplo simples e corriqueiro, que acontece muito, acontece demais isso, o proprietário do imóvel, ele vendeu o imóvel dele para várias pessoas. Parece inacreditável, mas acontece muito, lá na Zona Sul principalmente. A pessoa está falida, a pessoa tem um apartamento ali no Leblon, Ipanema, Copacabana, enfim, ela quer aplicar um golpe e sumir, o que ela vai fazer? Ela tem a escritura definitiva, ela vai botar em várias imobiliárias, ela vai assinar várias escrituras definitivas para várias pessoas. Nós sabemos que o proprietário é aquele que registra. Então, o primeiro que chegar com a escritura e registrar vai se tornar o proprietário. Tá? Então, imagina, ela vende para 3 pessoas diferentes, ela pega o valor de venda de 3 pessoas, quando uma dessas pessoas for lá registrar, já encontra-se registrado, já tem o nome lá, o titular o outro titular dessa propriedade. Então, essa venda ela é considerada ineficaz, tá? Ela é nula, tá? Ou pode ser anulável, dependendo do caso. Tá? Então, é importante eu falar sobre esses dispositivos, que ele é atrelado à faculdade de dispor ou alienar a coisa. Tá? Essa venda não domino, eu não vou cobrar em exercício para vocês, mas esse tipo de disposição cai muito na prova da OAB, tá? Prova da OAB e concurso público. Quando vocês observarem essa expressão, venda a non domino, ela significa que essa venda ela foi feita por uma pessoa que não tem mais o domínio do bem imóvel. Tá?
ele não é mais o titular dessa propriedade, tá? Ele era, tá? No exemplo dessa pessoa de má fé lá da Zona Sul que vendeu para 3 pessoas, ele até era o titular do direito, só que ele vendeu para 3. Desde o momento que um desses 3 foi lá e registrou, ele perdeu o domínio. Ele não é mais o titular da coisa, tá? Então não adianta essa pessoa reclamar com a escritura de compra e venda, disputar com o outro que já registrou essa escritura. Não, a única coisa que essa pessoa vai ter que fazer é entrar com uma ação contra o antigo vendedor do imóvel. Vamos lá, vamos para uma casuística. Alguém tem alguma pergunta até agora? Vamos para os exercícios. Vamos lá. Senhor Guilherme possui um prédio constituído por salas comerciais adaptadas, cujas instalações feitas envolvem a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Foi um bom investimento, visto melhorar o valor de lucro da locação do imóvel. Em um dos contratos de locação estabelecido com o Renato, o prazo ficou determinado para 5 anos para uso da sala no estado em que se encontra e assim devendo ser devolvida. Finda a vigência contratual, Renato não renovou a locação, desocupou a sala e devolveu as chaves do imóvel. Ao realizar a vistoria da sala, Sr. Guilherme constatou a ausência dos aparelhos de ar-condicionado e confirmou que a remoção foi feita pelo ex-locatário. Sendo assim, como advogado do Sr. Guilherme, faça a defesa. O que aconteceu aqui? O Guilherme alugou a sala comercial dele, já quando ele comprou essa sala comercial, já veio com os aparelhos de ar-condicionado, tá? E nessa questão, não ficou muito claro para a gente, mas com certeza nesse contrato de locação que o Guilherme tratou com o Renato, não houve vistoria inicial do imóvel e muito provavelmente não vem nenhuma cláusula no contrato de locação prevendo os materiais móveis dessa sala comercial. É importante para quem faça o contrato de locação, ainda mais se tiver um armário embutido, alguma coisa móvel no imóvel, é importante colocar sempre uma cláusula no contrato de locação que está alugando o imóvel com material tal, com a geladeira tal, com um armário embutido no quarto tal, com armários embutidos na cozinha, ar-condicionado no quarto tal, e além disso tem que ter um laudo de vistoria em anexo para poder constatar de que forma, qual o estado de conservação que esse imóvel foi locado, para o locatário no final da locação entregar do mesmo jeito que ele pegou. Tá? Por quê? Que a gente vai ver aqui na resposta esperada desse caso concreto, que o Guilherme vai ter que entrar com uma ação. Por quê? Para poder recuperar os acessórios, tá? que veio no contrato de locação. Então, ele recuperando, se ele tivesse essa cláusula, constando os aparelhos de ar-condicionado, seria muito mais fácil ele recuperar esses bens lá no judiciário contra o Renato. Agora, se não tiver cláusula nenhuma, não tiver laudo de vistoria, o Renato simplesmente ele pode falar assim, não tinha ar-condicionado nenhum, tá? Eu aluguei uma sala comercial totalmente vazia. Então, quem é que tem que provar que tinham lá os ar-condicionados seria o Guilherme. Como ele está abrindo, ele é o autor da ação, cabe a ele o ônus da prova, para ele provar que realmente existia ali os aparelhos de ar-condicionado. E a prova principal, nesse caso concreto aqui, que deveria ter, seria o laudo de vistoria e uma cláusula contratual constando esses aparelhos. Tá? Resposta esperada. O contrato de locação da sala comercial a que se refere o enunciado envolve a propriedade como um todo, incluindo seus acessórios, que nesse caso seria os ar-condicionado, que foram disponibilizados pelo locador para uso do locatário, que é responsável em devolver o imóvel na mesma condição que lhe foi entregue, posto que o acessório deverá seguir o principal. Artigo 1232. Ainda que os aparelhos de ar-condicionado sejam móveis, nada ficou estabelecido contratualmente de forma que o locatário pudesse se apropriar desses bens. Fato que poderia ocorrer, mas que não é o caso.
Logo, caberá ao locatário a responsabilidade de devolver os aparelhos removidos da mesma forma que lhe foi entregue, ou seja, instalados e com as devidas manutenções e condições de uso. Ou seja, nessa fruição, nesse gozo e fruição, que é uma das atribuições constando ali no artigo 1228 do proprietário, que seria o quê? Locar o imóvel, além da sala comercial que o Guilherme alugou, do bem imóvel dele, ele veio os acessórios do bem principal, que seria a sala comercial, que seriam os aparelhos de ar-condicionado. Agora, falando da nossa vida prática, que vocês se vocês forem trabalhar como advogados e vocês se depararem com esse tipo de caso concreto, se vocês estiverem trabalhando para o locador do imóvel, é importante, a minha dica é sempre quando vocês forem elaborar um contrato de locação, é a descrição completa do imóvel. Se tiver os acessórios, bem imóveis, tem que mencionar no contrato, e além disso tudo tem que ter um laudo de vistoria de entrada e um laudo de vistoria de saída. Tá? Alguma dúvida? Vamos para mais um teste. Esse teste aqui, gente, valendo um ponto, tá? Quem souber a resposta vai levar um ponto. Quem responde, não adianta escrever no chat não, tá, gente? Porque eu não estou lendo. Vamos lá, deixa eu terminar de ler que vocês me dão a resposta. Em relação à propriedade, aponte a afirmativa correta. É um direito conceituado analiticamente pela absolutividade, perpetuidade e exclusividade da coisa submetida à vontade de uma pessoa. É um direito, letra B, é um direito real constituído pela relação de propriedade exercido por uma pessoa sobre uma coisa, ou seja, caracterizada pela faculdade do proprietário em gozar, reaver, usar e dispor da coisa. Letra C. É um direito conceituado sinteticamente pela relação com os direitos pertinentes a uso, fruição, disposição e alienação da coisa. Letra D. É um direito conceituado descritivamente pela submissão de uma coisa em todas as suas relações jurídicas a uma pessoa. 1 minuto para vocês responderem. Quem está falando? Qual letra que você falou? B de bola, é isso? Alguém pensa diferente da Priscila? Mas a Priscila foi a primeira a responder, né? Galera, eu não estou olhando o chat não, hein? Marlon foi o primeiro, que é a Priscila? Ninguém pensa diferente da letra B? Como? Todo mundo pensa na B de bola? Ninguém pensa diferente. Posso girar, né? Isso aí. Eu vou dar o ponto para a Priscila e para o Marlon, tá? Estou me utilizando da honestidade da Priscila, que o Marlon respondeu junto com ela. Um ponto para cada um, tá? Para a gente não ter que fazer o VAR. Vamos lá, resposta à letra B. Fundamentação, Código Civil, artigo 1225, inciso 1º, artigo 5º da CF, com os incisos 22 e 23, e o artigo 1228 do Código Civil, caracterizada pela faculdade do proprietário em gozar, reaver, usar e dispor da coisa. A propriedade é a relação de domínio jurídico que uma pessoa exerce sobre o bem. Trata-se, portanto, de direito real por excelência e é ainda um direito fundamental por estar condicionado à sua função social. Gente,
A propriedade, ela tem o domínio jurídico e a posse tem o domínio fático, tá? A diferença principal da propriedade para a posse é essa. Propriedade tem um domínio fático, tá? E a propriedade tem domínio jurídico, ou seja, o que é o domínio jurídico? Esse proprietário ele tem uma escritura definitiva, ele está lá registrado no cartório de registro de imóveis, ali tem-se o conhecimento amplo e público da propriedade dele. O exemplo, esse cara fica devedor ao banco, o banco vai fazer uma busca de bens do que tem no nome desse devedor, vai aparecer esse imóvel, tá? É ali que o banco vai penhorar o bem dele, tá? Então, como ele tem o domínio jurídico, é público, hoje eu posso tirar uma certidão de ônus reais para qualquer imóvel no país, eletronicamente. Se eu quiser saber quem é o proprietário da Avenida Paulista, 1100, bloco 2, apartamento 303, eu vou conseguir aqui do escritório. Eu vou pedir uma certidão de ônus reais, vai aparecer lá o nome do proprietário, CPF, se ele é casado ou não, de que forma que ele comprou, se foi através do inventário que ele herdou dos pais dele, ou se ele recebeu em doação ou em testamento, enfim, as informações são públicas. Agora, aquele possuidor do imóvel, como ele tem o domínio fático da coisa, o banco não tem como penhorar esse bem imóvel dele. Tá? Ele lá na matrícula do imóvel, o banco, se o Flaviano é o possuidor dessa casa e eu estou devendo ao banco, o banco vai fazer uma busca de bens, não vai aparecer nada no meu nome. A posse ela não é registrada. O que se registra na matrícula do imóvel são translados previstos em lei. Tá? São escrituras públicas feitas em lei. Até pode ser feita uma escritura particular de compra e venda, mas de imóvel até 30 salários mínimos. Ela pode ser levada a registro. Mas e se falando em posse, não existe a pessoa... Eu vejo muito aqui na minha prática jurídica, eu vejo muito advogado vendendo posse, orientando o cliente, levando o cliente para cartório. Tá? O cliente, na realidade, ele vai estar pagando duas vezes. Tá? O advogado, o cliente está contratando o advogado. Ele fala, doutor, quero comprar aquele imóvel ali. Ó. Aí o advogado ele vai dar uma olhada na documentação, ele vai detectar que é uma posse, que não tem uma escritura definitiva. O que esse advogado tem que fazer? Ele tem que elaborar um contrato, uma cessão de direitos possessórios. Se tiver uma cessão, se tiver uma casa, um prédio, ele vai confeccionar, ele vai elaborar um contrato particular de cessão de direitos possessórios com a venda das benfeitorias. Ele vai elaborar esse contrato dentro do escritório dele. Mas muitas das vezes o advogado, como ele não tem muita experiência no mercado imobiliário, ele não estuda o direito imobiliário, o que ele faz? Ele pega aquele monte de documentação do possuidor anterior, leva no cartório, tá? Ele só acompanha o cliente vai pagar a diligência dele, além de pagar a diligência dele, acompanhar ele até o cartório, esse comprador, esse cliente desse advogado ainda vai pagar um contrato particular de cessão de direitos possessórios. Muitas das vezes até o advogado e o comprador está achando que ele está com uma escritura pública. Tá? A escritura foi feita em cartório, beleza, mas essa escritura ela é particular. Não existe escritura pública de cessão de direitos possessórios. Tá? Todo instrumento que possa ser registrado, que não possa ser registrado no cartório de imóveis, ele é particular. Tá? Se ele quiser a propriedade desse imóvel, ele tem que entrar judicialmente ou extrajudicialmente com a uso capião. Instituto que a gente vai estudar um pouco mais lá na frente. Vamos lá, mais um caso concreto. Não serve. Quem está falando? É a Priscila? Repete a pergunta para mim. Exatamente. No artigo 1245 do Código Civil, ele é claro.
só é proprietário quem registra. Deixa eu ler aqui o artigo para vocês. E um instrumento de posse não pode ser registrado, que ali não passa domínio. Deixa eu achar aqui o 1245. Artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Ou seja, se você comprar um imóvel e você fizer uma escritura definitiva desse imóvel, você não vai ser proprietária até você levar essa escritura para registro. Lembra que a gente falou uns 10 minutinhos atrás sobre aquela pessoa de má-fé da Zona Sul que vendeu, ela é proprietária do imóvel, ela tem um registro de imóveis. Ela assinou uma escritura pública para 3 pessoas diferentes. Tá? O primeiro que chegar lá no cartório de registro de imóveis, esse sim vai ser o proprietário. Tá? Há uma diferença do cartório de notas para o cartório de registro de imóveis. O cartório de notas, você faz tudo ali dentro do cartório de notas. Você faz certidão de casamento, você faz certidão de óbito, você reconhece firma, você autentica documento, você faz escritura pública de compra e venda, você faz escritura particular, você faz escritura de doação, você faz testamento, você faz uma infinidade de coisas dentro do tabelionato de notas, tá? Do cartório de notas. Agora, o cartório de registro de imóveis, ele só registra e averba as situações dos imóveis, tá? E cada cartório de registro de imóveis, ele pega uma região. Por exemplo, Campo Grande, uma parte de Realengo até Santa Cruz é o 12º cartório de registro de imóveis. Ele pega toda essa nossa região. Antigamente era o 4º RI. O 4º RI fica aí próximo ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz, atrás da Caixa Econômica Federal. Esse cartório, ele pegava toda essa região que eu acabei de falar para vocês, um pedaço de Realengo até Santa Cruz. Só que mais ou menos quase 10 anos teve um problema com o 4º RI, tá? Esse é um registrador antigo, é aquele tipo de registro que ia passando de pai para filho, era vitalício, e com a mudança da lei, hoje existe concurso para notarial e registrador de cartórios. Tá? Então eles perderam boa parte dos serviços deles. Ele foi desmembrado. Tá? Então hoje o 4º RI ele trabalha em conjunto com o 12º RI, que RI significa Registro de Imóveis. Antigamente era RGI, Registro Geral de Imóveis. A gente fala muito RGI para não confundir as pessoas. Quando a gente compra, vende, atende o cliente, mas foi desmembrado esse RGI para vários RI. Então, vários RI são espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, o 4º RI, hoje, que trabalha na nossa região, ele só serve para tirar certidão de ônus reais, para averbações, tipo assim, eu tenho um imóvel, quando eu era solteiro, eu comprei esse imóvel, hoje eu casei, eu tenho que averbar minha certidão de casamento, eu tenho que atualizar minha situação lá na matrícula do meu imóvel. Eu vou fazer essa averbação onde? Eu vou fazer essa averbação lá no 4º RI. Agora eu quero vender esse apartamento. Eu vou tirar uma certidão de ônus reais lá no 4º RI, vou fazer a escritura definitiva no cartório de notas e vou levar para registrar no 12º RI, que fica em Campo Grande. Isso não deveria estar acontecendo, mas é Brasil. Brasil é bagunçado. Tá? A lei diz que tem que ser um cartório de registro de imóveis para cada região. Tá? Então, tecnicamente, teoricamente, deveria estar funcionando somente o 12º. Tá? Que o proprietário do 12º, ele é concursado, ele fez concurso público, então ele tem a outorga. O 4º RI já era para ter sido extinguido. Mas, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo ali, não sei se está rolando dinheiro, se é vontade política, eu sei que ele está funcionando. É o único cartório que trabalha dessa forma aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora, voltando para a sua pergunta, Priscila, a diferenciação dos contratos particulares, que a maioria deles não pode ser registrado, quando você leva um título de venda lá no registro de imóveis, ele vai ser analisado, ou seja, no cartório de notas, o escrevente ou o tabelião, ele pode escrever infinitas besteiras naquela escritura de compra e venda, mas quando for levada a registro,
e não vai passar uma vírgula no registro de imóveis, tá? Voltando àquele exemplo lá da Zona Sul, a menina que vendeu para 3, quando o primeiro foi lá e registrou, quando o segundo for levar a mesma escritura pública, dizendo que ele comprou esse imóvel, que pagou o preço, o registrador vai avisar para ele, não, essa tua escritura definitiva que você fez em cartório de notas, ela não vai poder ser registrada, porque o proprietário agora atual não é mais essa pessoa que te vendeu. Tá? Corra atrás dessa pessoa para você tentar recuperar o seu dinheiro. Tá ok? É essa a dúvida que você estava buscando, Priscila? Então, numa sessão de posse, numa venda de posse, ou numa sessão de direitos hereditários, que também acontece muito, os herdeiros, os pais falecem, aí os herdeiros, vamos vender o imóvel, tem que abrir o inventário. Não, o inventário é caro, vamos vender assim mesmo. Então, essas pessoas, o que elas fazem? Elas fazem uma sessão de direitos hereditários particular. Muitas das vezes o advogado faz, ou o cartório faz, mas ele não vai poder registrar. Porque quando ele for registrar, olha a matemática, como é que é lógica. Se João e Maria são os proprietários, constando lá no registro de imóveis desse imóvel, e aparece uma escritura de cessão de direitos hereditários no nome de Caio e no nome de Mário, não tem nexo. Se o titular dessa coisa é João e Maria, aí aparece uma escritura pública ou particular, dizendo que Caio e Mário vendeu para Mariazinha, isso não tem lógica, o registrador vai barrar. Então essa pessoa não vai conseguir ter a propriedade. Então, o que eu faço? Que eu costumo trabalhar. Muitas pessoas me procuram, fala para mim, Flaviano, eu quero vender o imóvel que eu herdei dos meus pais, eu estou em acordo com meus irmãos, somos herdeiros, mas não temos a intenção de abrir inventário, porque é muito caro, tem que pagar as custas judiciais, tem que pagar os honorários advocatícios, tem que pagar os impostos, que são caríssimos. Então, eu quero vender esse imóvel, quero passar para uma outra pessoa. A saída é fazer uma cessão de direitos possessórios, que fica um contrato limpo, não precisa envolver nome de terceiros. Se essa pessoa, esses herdeiros estão no imóvel, um exemplo, 5 anos depois da morte dos proprietários, ele já tem ali 5 anos de posse mansa e pacífica. A pessoa que for comprar, o tempo que ela for ficar, ela vai somar as posses. Nós até falamos sobre isso na semana passada, sobre a soma das posses. Então é mais fácil para esse comprador, futuramente, na hora que ele for regularizar, ele entra com uma usucapião, muito mais simples. E se for fazer uma cessão de direitos hereditários, ele vai ter que procurar os herdeiros, ele mesmo vai ter que abrir um inventário, vai ter que contar com a colaboração e a boa vontade dos herdeiros. Muitas das vezes, um dos herdeiros já faleceu, os filhos vão entrar como novos herdeiros. Eu não assino, eu quero uma parte em dinheiro. Então fica tudo mais difícil na hora de ele poder tentar regularizar o imóvel dele. Agora, ele estando com uma cessão de posse em mãos, fica mais fácil dele resolver através desse instituto, que se chama usucapião. Tá? Vamos prosseguir aqui no caso concreto. Vamos lá. Plínio adquiriu um apartamento cujo prédio construído recentemente se localiza num bairro residencial e para lá se mudou com a sua esposa e seu filho recém-nascido. Os jovens Susana e Luciano passaram a morar no apartamento ao lado de Plínio, mas o problema surgiu quando, aos finais de semana, as frequentes reuniões dos jovens vizinhos e seus amigos passaram a produzir ruídos demasiados com muita música e algazarra. Esta perturbação era mais do que poderia suportar a família de Plínio, principalmente pelo fato de interferir na saúde do filho recém-nascido. Ademais, o ato dos jovens também estava ofendendo as regras condominiais. Por conta da situação constrangedora, Plínio procura seu advogado e recebe as seguintes orientações. É um caso clássico do uso indevido da propriedade, né? É aquilo que eu falei para vocês. O proprietário ele tem o direito de usar o imóvel, porém ele tem que respeitar a legislação. Ele tem que respeitar as imposições. Nesse caso aqui, o Plínio, né? Susana e Luciano. Então eles estão ferindo, ele está ferindo aqueles 3 S, de segurança, sossego e saúde. Vamos aqui para a resposta esperada.
Ainda que o legislador tenha garantido o direito de propriedade que envolve gozar ou fruir, reaver ou buscar, usar ou utilizar e dispor ou alienar, que é o artigo 1228, esta garantia não é irrestrita, visto que o direito de vizinhança impõe limitações de forma que cada um não ultrapasse o direito do outro. Todo proprietário ou possuidor tem direito de fazer uso dos meios adequados para impedir ou fazer cessar a utilização danosa da propriedade vizinha, considerada prejudicial à saúde, sossego ou segurança do outro. São os 3 S's aqui de novo. Para tanto, existem regras que visam a harmonia e a convivência entre vizinhos com limitação para adequar o uso da propriedade, devendo-se respeitar, portanto, a liberdade dos demais titulares. Deverá o vizinho ofendido, primeiramente, buscar a administração condominial e buscar as devidas providências por essa via, mediante a aplicação das notificações, multas e sanções, naquilo que não puder solucionar administrativamente. Poderá Plínio buscar o apoio judiciário e propor ação fundada no direito de vizinhança, cumulado com pedido de indenização por danos. Vamos lá, mais um teste de aprendizagem, mais um ponto que eu vou distribuir para vocês aqui, tá? Sejam rápidos, mas espero terminar de ler a questão toda. Vamos lá, em relação aos atributos da propriedade, aponte a afirmativa incorreta. A propriedade exercida por uma pessoa sobre... Deixa eu terminar de ler. A propriedade exercida por uma pessoa sobre uma coisa, ou seja, caracterizada pela faculdade do proprietário em gozar, reaver, usar e dispor da coisa. Letra B. A faculdade de gozar ou fruir está relacionado ao direito de retirar os frutos do bem principal. Letra C. O direito de reaver a coisa está relacionado à posse injusta ou detenção. Alternativa D. A faculdade de uso da coisa tem suas limitações, regidas pela legislação consumerista. 1 minuto para a resposta. Qual letra? Quem está falando? Priscila, vocês estão falando letra B? Eu estou querendo a incorreta, tá? Não é correta, não. Tem 3 questões corretas e tem uma incorreta. O proprietário não pode gozar e fruir dos bens, do bem dele? Ele não pode alugar o imóvel? Ele não pode perceber os aluguéis? Eu quero a incorreta. Tem alguma coisa lá no chat? Ninguém quer esse ponto, não? Tá fácil, hein, gente? A propriedade exercida por uma pessoa sobre uma coisa, ou seja, caracterizada pela faculdade do proprietário em gozar, reaver, usar e dispor da coisa. Tá tudo no 1228. Tá certa também a letra A. Última chance, hein? Qual é a alternativa? Quem falou? Luiz. Boa, Luiz. Letra D. A faculdade de uso da coisa tem suas limitações regidas pela legislação consumerista. CDC, Código de Defesa do Consumidor. Tem nada a ver com direito de propriedade. Essa estava fácil, hein? Resposta letra D. Fundamentação. A faculdade de usar ou utilizar a coisa tem fortes limitações pautadas na Constituição Federal de... Tá errado aquilo ali, é 88.
na legislação administrativa e no Código Civil. Um ponto para você, tá, Luiz? É Antônio Luiz? Tá, deixa eu anotar aqui, Antônio Luiz. Vamos lá, prosseguindo. Mais um caso concreto. Laura dispôs à venda a sua bela residência localizada na área nobre da cidade, condições que restariam em bons frutos financeiros. Lúcio, amigo de Laura, se interessou pelo imóvel e realizou o negócio jurídico, estabelecendo o contrato de compra e venda e imediatamente quitou o valor de entrada, bem como providenciou o registro da escritura definitiva. Ou seja, o que o Lúcio fez aqui? Ele adquiriu a propriedade. Ele não simplesmente fez a escritura pública e guardou na gaveta. Ele levou para poder registrar. Ou seja, Laura não é mais a proprietária do imóvel, é Lúcio. Continuando. Ficou acordado verbalmente entre eles que enquanto Laura não adquirisse novo imóvel, poderia se manter instalada na residência. Ou seja, ele utilizou, a gente teve aula sobre isso na semana passada, a cláusula constituti, é aquela cláusula que o proprietário ele tem a posse do imóvel e ele desdobra essa posse, tá? Ele passa essa posse indireta para o novo proprietário e esse antigo proprietário ele fica na posse direta do bem. É aquela situação que eu vendo o meu imóvel, mas eu falo para o comprador, cara, a gente está assinando a escritura agora, mas eu só vou te entregar na segunda-feira, que eu vou tirar minhas coisas lá no apartamento. Então, nós estabelecemos essa cláusula constituti, colocamos na escritura e eu estou na posse desse imóvel até na segunda-feira, estou na posse direta. Eu passei a propriedade e a posse indireta para o novo proprietário, tá? Então, essa cláusula é importante para uma futura reintegração de posse. Eu não venha sair na segunda-feira, esse proprietário, ou ele entra com uma reivindicatória, como ele já é o proprietário. Acho difícil ele fazer isso na segunda-feira, porque para você poder registrar uma escritura leva em torno de 30 a 40 dias. Então, se ele quiser algo mais célere, ele entra com uma reintegração de posse, ele vai apresentar essa escritura, vai estar a cláusula lá constando, tá? Só para poder relembrar a cláusula constituinte da semana passada. Então, o que a Laura fez aqui? Ela vendeu para Lúcio e continuou no imóvel. Eles acordaram verbalmente que ela iria dar posse para ele, a posse direta, depois que ela encontrasse o imóvel. Porém, dias depois, Paulo, sem conhecimento da venda já realizada, também estabeleceu o contrato de compra e venda nas mesmas condições que Lúcio. Ou seja, Laura, de má fé, ela fez uma segunda venda do imóvel. Ela deu uma volta aqui no Paulo. Vendeu o imóvel para o Paulo. Ao tomar ciência de que Laura mantinha cópia documental anterior do imóvel em que constava a sua titularidade, Paulo procura seu advogado que faz a seguinte defesa. O que é isso que eles estão falando aqui? É aquela venda non domínio, né? O que ela apresentou para o Paulo? Ela apresentou uma escritura definitiva, ela apresentou uma certidão de ônus reais, com certeza antiga, se passando como proprietária, que realmente ela era proprietária, porém ela passou a propriedade para o Lúcio, o amigo dela. Então, o que o Paulo vai poder fazer nessa situação? Ele não vai poder brigar com o Lúcio, porque o Lúcio é o proprietário do imóvel. Tá? A venda dele foi totalmente legal, ele registrou. Tá? Ele é o proprietário do imóvel. Vamos ver aqui a resposta esperada. Pelo exposto, inicialmente, o titular anterior do imóvel fez o devido uso do direito de propriedade, artigo 1228. Porém, agiu com total má-fé a partir do momento em que realizou a indevida a terceiro, visto não possuir mais a condição de proprietária do imóvel que estava em sua posse. Ou seja, ela não era proprietária, ela estava somente com a posse direta desse apartamento. Houve uma quebra de confiança em decorrência de que a referida posse se deu por força de um ato de permissão do atual titular da propriedade, que no caso é o Lauro, tá? Ele permitiu que ela ficasse lá na posse do imóvel, e o abuso desta condição se deu pelo ato ilícito da possuidora quando realizou um negócio jurídico com o terceiro. Trata-se de venda a non domínio,
que é aquela realizada por quem não é proprietário da coisa, ou seja, não tem legitimidade para realizar um negócio jurídico. Logo, ainda que um conjunto aparentemente perfeito, em decorrência da posse e documentação apresentados ao terceiro comprador, induziu este erro. Outro exemplo dessa venda não domínio é quando a pessoa tem uma escritura definitiva. Quando a pessoa tem uma posse de um imóvel, cara, essa pessoa é possuidora. Isso também acontece muito. A pessoa é possuidora. Eu tenho uma posse, um exemplo, eu tenho um imóvel de posse, comprei a minha escritura de posse. O que eu faço? Eu vou vender para uma terceira pessoa e eu faço uma escritura de compra e venda. Tá? Eu não tenho domínio, eu não tenho propriedade desse imóvel. A escritura de compra e venda ela é para quem tem propriedade. Tá? Vamos supor, eu venha forjar uma certidão de R$11, eu venha forjar uma escritura definitiva, mas o que eu tenho ali na realidade é uma posse. Tá? Então, ela vai se tornar eficaz, ela não vai ter validade. Ainda mais que se entrar com se essa pessoa, esse terceiro de boa fé, achando que está comprando uma escritura definitiva e ele vai tentar levar registro, ou então ele vai tentar entrar com uma uso capião futuramente, ele não vai nem poder aproveitar essa escritura que eu tenho aqui, que eu passei para ele, que é uma escritura de compra e venda. Cada ato, cada venda de imóvel, ela tem que ser da maneira correta, tem que ser da forma correta. Se eu tenho uma posse, eu tenho que transmitir a posse para ele. Eu não posso transmitir domínio se eu não tenho domínio dessa coisa. Tá? Voltando aqui. Sendo assim, na ocorrência do registro da escritura pública do terceiro adquirente, deverá ser anulada. Ademais, caberá contra a vendedora a responsabilização pela devolução do valor pago pelo terceiro envolvido, indenização por danos, atualização e despesas judiciais e advocatícias, bem como a devolução do bem para o réu titular e as mesmas indenizações. Na realidade, quando acontece isso, o proprietário vende para 2, 3 pessoas, nesse caso aqui no exemplo do Paulo, ele não vai recuperar dinheiro nenhum, tá? Porque se a pessoa está cometendo fraude, ela não vai comprar um outro bem e colocar o nome dela, ela vai se utilizar de laranja. Então, muitas das vezes que a gente vê aqui na prática é que essa pessoa, mesmo entrando com uma ação contra a proprietária anterior, porque o Lúcio que comprou, ele não tem nada a ver com isso, ele não se envolve nessa questão, porque ele é o proprietário. Então, esse Paulo que comprou, fez essa venda errada aqui, muito provavelmente ele não vai recuperar o dinheiro que ele gastou na compra desse imóvel. Prosseguindo, vamos falar sobre função social da propriedade. Alguém tem alguma dúvida, gente? Até então? Alguém quer perguntar algo? Tem alguma pergunta no chat? Boa noite. Quem fala? Sim, Sabidiele. Pois não? Sim. Não, procuração ela não faz transferência de nada. Procuração, essa procuração ela se extingue na hora da morte dele. Tá? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito um testamento ou ter feito uma escritura de doação. Os imóveis são de quê? São de posse ou são propriedades mesmo, que tem escritura definitiva? Então vai ter que ser aberto o inventário. E os irmãos dele não tem nada a ver com isso. Não, não pode não, não pode não. Ele não pode. Essa procuração que ela tem é inválida, ela não tem validade. Não tem validade jurídica. Porque ela é mandatária. Tipo assim, eu passo uma procuração para você vender um imóvel meu, tá? Então, quando você for chegar, essa procuração ela só serve para isso, para você ir lá e me representar lá no cartório de notas, para você fazer a venda desse imóvel. Agora, se eu faleci, se eu vier a morrer, essa procuração não tem mais validade.
Ela perdeu totalmente a validade. Tá? Então, essa... Não, não pode. Não, também não pode, não. Sim, sim. Vamos supor que ele, se ele estivesse vivo hoje, o proprietário do bem imóvel, quando ele quer vender ou ele quer fazer uma doação para um filho, não, vamos falar da venda. Eu tenho 4 filhos, eu quero vender meu imóvel para um dos filhos. Eu preciso necessariamente, nessa escritura de compra e venda, que eu vou vender para um dos meus filhos, a assinatura dos outros 3 e da minha cônjuge. Tá? Precisa da autorização de todos. Agora vamos supor, eu queira doar, que é esse caso aí da série de L. Deve ter sido isso. Ele queria doar, ele queria privilegiar somente uma filha, só que ele deveria ter feito ou através de testamento ou através de doação. E ele só deveria fazer isso 50% do patrimônio dele. Se ele tivesse 10 imóveis e ele quiser doar os 10 imóveis para um filho só, ele não pode. Ele tem que fazer essa doação ou deixar em testamento somente 5 imóveis, só 50%. Tá? Ele só pode dispor em vida o patrimônio dessa pessoa 50% somente. Tá? Ele poderia fazer uma antecipação de herança, ele poderia ter feito uma escritura de doação de um dos imóveis para essa filha, tá? Mas com certeza agora, como ele veio a falecer e na abertura do inventário, ela já ia aparecer lá, ela ia figurar como antecipação de herança, tá? Provavelmente ela não iria dividir mais nada com ninguém, e só, a não ser que seja um patrimônio, um acervo patrimonial muito grande. Aí iria bater esse patrimônio que ela recebeu dele em vida, como doação, em relação à antecipação de herança. Foi isso, Saridiele, que aconteceu na realidade? Quantos imóveis que essa pessoa deixou? Não, não pode não. Pode não. Tá falhando, Saligieri. Falhou a tua voz aí. Agora voltou. Tô te escutando agora. Não, mas eles têm direito sim. Se foi procuração, então esquece. A procuração tá inválida. Vai ter que ser. Pode ser. Que se ela, como ela é procuradora dele, ela pode até ir no cartório e fazer a escritura definitiva, vender para um, vender para outro, passar para ela, mas tudo vai ser inválido, tudo vai ser nulo futuramente. E como os outros irmãos dela já têm conhecimento do pai, e com certeza eles vão querer a parte deles, eles judicialmente eles vão anular tudo que ela for praticar com essa procuração. Tá? O que não tem problema nenhum. Imagina o Mister Catra. Ele tinha ali reconhecidamente quase 30 filhos, mas com certeza ele tinha outros filhos de outras mulheres. Tá? E tanto que ele já falecido deve ter uns 2, 3 anos, e a briga tá feia ali, no inventário dos bens dele. Tá? Não importa, tipo assim, vocês vão aprender isso em Civil 8, no Direito das Sucessões, não importa, os herdeiros dessa pessoa pode inclusive não ser nem registrado por essa pessoa. Tá? Vamos supor que eu seja irmão dela e ela não saiba. Tá? Ele passou a vida toda com um outro relacionamento, ele é meu pai, não me registrou. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pedido de DNA, vou entrar com uma ação de reconhecimento, eu vou me habilitar no inventário,
Quando sair esse exame de DNA pós-mortem, tá? Ah, vai fazer o quê? Vai tirar do defunto? Não, vou pedir dos meus irmãos. Vou pegar o DNA dos meus irmãos vivos. Se eles se negarem, vai ser comprovado sim a minha filiação ao meu pai. E eu vou me habilitar nesse inventário e eu vou receber meu quinhão. Não importa se eu sou registrado por esse cara, não importa se eu sou um filho ausente, que eu nunca quis comparecer. Filho é filho, não importa se é dentro de um casamento, se foi uma noitada, se foi uma pessoa que não foi registrada. E no direito brasileiro, a pessoa que tem patrimônio, ela só pode dispor 50% do seu patrimônio. Ou seja, se ele quis privilegiar somente essa filha, ele fez errado fazendo essa procuração. Ele era para ter ido no cartório e ter feito um testamento, até mesmo o testamento particular teria validade hoje, e dispor 50% para ela. Ela já seguraria esses 50% do patrimônio e ainda entraria na disputa como herdeira dos outros 50%, com os outros irmãos, entendeu? Mas não tem problema nenhum isso, são herdeiros. É, normal. É normal. Isso, beleza. É. Nada, Sergiane. Qualquer coisa tu me manda a questão depois que eu te respondo. Vê com ela se é a procuração ou testamento. Nada. Vamos lá, vamos falar agora sobre função social da propriedade. A propriedade é o grande foco de tensão entre as correntes individualistas e solidaristas. Quem compactua com essa corrente solidarista? Tartucci, Fachin, Gustavo Tepedino e Paulo Lobo. O direito de propriedade no Estado democrático e social de direito, como o da Constituição Brasileira de 1988, termina por refletir esse conflito. Ou seja, hoje, além desses entendimentos desses juristas, desses doutrinadores famosos, que é o Tartucci, o ministro Fachin, o Gustavo Tepedino e o Paulo Lobo, a Constituição Federal ela jogou por terra essa briga que tinha antigamente, da corrente minoritária para a majoritária. Propriedade é a função social. A propriedade obriga. Segundo aponta José de Oliveira Ascensão, a função social da propriedade tem dupla intervenção, limitadora e impulsionadora. Lembra que eu falei para vocês, em sala de aula várias vezes, que a função, só que aqui no Brasil nós não temos a propriedade plena, tá? Aqui no Brasil não existe isso, tá? Para você exercer a sua propriedade com plenitude, você tem que cumprir sempre a função social da propriedade. Tá? A função social da propriedade ela é um dos critérios mais importantes. Não adianta você comprar um imóvel, comprar um terreno, lavrar uma escritura pública no cartório de notas e levar essa escritura para um cartório de registro de imóveis, registrando seu nome e esse terreno ficar lá abandonado. Você não dá função social nenhuma a esse terreno. Função social, ela entende-se também como função econômica. Tá? Então, se outra pessoa adentrar no seu imóvel, ocupar o imóvel, ficar lá aquele tempo previsto em lei, que são os critérios da uso capião, você vai perder a sua propriedade. Inclusive, existem questões tributárias. A prefeitura, o Estatuto das Cidades, tem dispositivo, tem alguns artigos no Estatuto das Cidades que ela dispõe o seguinte: é obrigação do poder público municipal taxar esse proprietário no IPTU, tá? O aumento progressivo se esse proprietário não construir nada. Tá? Se o fiscal da prefeitura detectar que aquele terreno ali está há 10, 15 anos, 20 anos
sem função alguma, mesmo que se ninguém ocupou, ninguém invadiu aquele terreno, se a prefeitura detectar que aquele terreno está improdutível, tá? A prefeitura vai começar a aumentar o imposto predial, tá? Que é o IPTU, tá? Que é chamado a tributação progressiva. Tá? Então é obrigatório esse proprietário, aqui no nosso país, no Brasil, ele dá a função social da propriedade. Tá? Vamos ler aqui o conceito de José de Oliveira Ascensão, que ele é um professor da Faculdade de Lisboa, que ele é considerado um dos maiores juristas da língua portuguesa. Como se deduz das próprias expressões, no primeiro caso, a lei pretenderia apenas manter cada titular dentro de limites que não se revelassem prejudiciais à comunidade, enquanto que no segundo interviria ativamente, fomentaria e impulsionaria, de maneira que de uma situação de direito real derivasse um resultado socialmente mais valioso. Esta distinção é útil para a compreensão do material legislativo. Nomeadamente, podemos verificar com facilidade que, enquanto no século passado a lei quase se limitava a certo número de intervenções de caráter restritivo, agora multiplicam-se as intervenções impulsionadoras, de modo a aumentar o proveito que socialmente se pode extrair do bem. Artigo 186. Vamos falar sobre os dispositivos constitucionais. O 186, ele fala sobre a função social da propriedade rural, tá? O que fala sobre a função social da propriedade urbana é o 182. Mas esses requisitos, esses 4 incisos que está aqui relacionado à função social da propriedade rural, eles foram reproduzidos na Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades, no seu artigo 39, parágrafo 2º. Tá? Então, ele vai casar esse dispositivo constitucional com essa lei federal, que é a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Oi? É o 182 da CF. A gente vai chegar lá, depois desse slide a gente vai falar sobre o 182. Mas o 186, é importante falar que esses atributos, esses requisitos, que é o inciso 1º ao 4º, ele se encaixa tanto na propriedade rural como na propriedade urbana. Tá? O 182, ele não vem descrito esses requisitos. Tá? Ele só vem, reproduzido no Estatuto da Cidade. Tá? Os artigos que falam sobre a função social da propriedade na Constituição Federal é o 186, é o 182, que é a propriedade urbana, o 170 também fala sobre proveito econômico. Tá? Vamos ler aqui o 182, depois a gente vai partir para o 182, o 186 e depois a gente parte para o 182. Mas esse 186 é o mais completo. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 1º, aproveitamento racional e adequado. Segundo, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Além do Estatuto da Cidade, esse inciso 2º, ele casa com a Lei 6.938, de 81, que é a Lei de Proteção Nacional do Meio Ambiente. Tem alguns artigos nessa lei, que é anterior à CF, que essa lei é de 81, que foi utilizado aqui nesses dispositivos, nesses incisos, e também no Estatuto da Cidade, também no Código Florestal. Vocês vão ver que a função social ela se envolve muito também com a proteção do meio ambiente, com a proibição de alguns proprietários de não agredir a fauna, a flora. Vamos prosseguindo que vocês vão entender. Agora vamos falar do 182, que ele fala da função social urbana, tá? Só que ele não é tão completo como o artigo 187.
Por isso que a gente precisa casar de um para outro e depois partir para as leis federais. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. Isso muitas das vezes não acontece, tá? Esse dispositivo constitucional, o que ele faz aqui? Ele obriga os legisladores a produzirem uma lei federal, ok, que foi o Estatuto das Cidades, que é de 2001, tá? E ela obriga aos municípios a ter o plano diretor, tá? Só que muitos dos municípios, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos 92 cidades. A grande maioria delas são acima de 20 mil habitantes. E grande parte dessas cidades ela não tem um plano diretor aprovado pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito. O que é o plano diretor? Esse plano diretor ele diz respeito às construções, tá? Ele diz respeito ao índice de aproveitamento das construções, ele diz respeito ao percentual que aquele proprietário tem para poder construir naquele terreno, a altura de um prédio. A gente sabe que cada bairro aqui da nossa cidade tem bairros que não podem passar prédio de 4 andares, outros podem chegar até 30 andares, tem aquele percentual que o município ele tem que estipular de área preservada. A gente vê muito isso na televisão, né? Quando tem aquelas construções ali no Muzema, Rio das Pedras, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, as pessoas saem construindo, compram um terreno de 1.000 metros quadrados, que na realidade 50% deveria ser preservado, o proprietário vai lá e derruba as árvores, aí depois ele é multado pelo poder público, tem que fazer a recuperação florestal, enfim. Esse parágrafo 1º diz direito ao plano diretor, que é obrigação ao município, até porque o poder executivo e legislativo do município está mais próximo desses proprietários, que exige isso do governo do estado e a União, tá? Por isso que existe esse dispositivo. E o plano diretor ele diz, é igual quando alguém constrói um imóvel, compra um terreno e manda construir um imóvel. Essa planta tem que ser levada à prefeitura, o engenheiro da prefeitura ele vai ter que consultar o plano diretor, o plano de obras da cidade do Rio de Janeiro. Se tiver em conformidade com o que está na legislação, ela aprova, ela emite uma certidão de habite-se. Certidão de habite-se é uma certidão que habilita a pessoa a morar nessa construção. Isso eu estou falando teoricamente, tá, gente? Teoricamente. Só que aqui na Zona Oeste, muitas das vezes não funciona dessa forma. A pessoa compra um terreno e faz lá seu imóvel uma puxadinho no outro, um cômodo sem ventilação, enfim. Mas teoricamente, tecnicamente, tem que ser respeitado o plano diretor para qualquer tipo de construção. Prosseguindo, parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Aqui vocês podem observar que a palavra função social ela vem somente no parágrafo 2º, tá? Por isso que eu falei para vocês. O artigo 186 ele é mais completo. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Prosseguindo, vamos para o âmbito federal agora. Estatuto da Cidade. Esse dispositivo aqui, o 182, ele ensejou ao legislador, ele obrigou ao legislador a que ele fizesse a lei federal. E a lei federal foi feita em 2001, que é chamado Estatuto da Cidade. Sim.
Você está falando de desapropriação? Não, não. Desapropriação é feita somente pelo poder público. Lembra na época das Olimpíadas aqui no Rio, que foram vários imóveis desapropriados para poder passar os BRTs? Então, esse proprietário, ele não pode simplesmente alegar, eu não vou autorizar que passe aqui o BRT em cima da minha casa, no meu terreno. Não. Uma desapropriação é obrigatória. Tá? Se o poder público ele fala assim, sai, Flaviano, da sua casa, mas nós vamos te indenizar. O que diz aqui o parágrafo 3º? A desapropriação de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Só que a gente sabe que o que o poder público paga para esse proprietário ou possuidor, essas desapropriações também são feitas para quem tem somente a posse, não tem escritura definitiva, ela é sempre feita pelo poder público. Tá? Quando você vê algum texto, algum artigo relacionado à desapropriação, ela é feita somente através do poder público. É o poder público dizendo o seguinte, meu filho, sai desse terreno aí, mas eu sou proprietário. Não, sai desse terreno que para a coletividade ele vai ser bem melhor utilizado que você. Mesmo que você esteja cumprindo a função social, que você tenha escritura, eu preciso do seu terreno. Eu preciso passar uma estrada por aqui, ou eu preciso colocar um hospital ou uma creche, mas o senhor vai ser indenizado. Isso é desapropriação. Agora, esse teu exemplo aí, repete aí, esquece essa parte de desapropriação. O que aconteceu aí? Uhum. Está aberto o inventário? Então, o inventariante ele tem que entrar com uma reintegração de posse. É muito simples. Que ali não está se discutindo propriedade. A reintegração de posse é para. E o que aconteceu nesse teu exemplo aí? A pessoa foi esbulhada. As pessoas foram lá e invadiram. Os proprietários faleceram. Não tem problema. Assim que esse proprietário falece, esses bens eles são passados para seus herdeiros. Tá? Mas precisa fazer um inventário para depois discutir a propriedade. Não, mas a posse ela é passada automaticamente aos herdeiros. Então, como eles têm a posse, mesmo que seja indireta, eles não estão lá presencialmente com a posse direta, eles foram esbulhados, eles têm que entrar com uma reintegração de posse. Quanto mais tempo passar para entrar com essa ação de reintegração de posse, mais tempo vai gerar para os possuidores ficarem lá e futuramente eles vão suscitar o uso capião e irão conseguir, entendeu? Tem que entrar com uma reintegração. Entendeu? Depois, se for mais uma dúvida muito particular, tu me manda no privado que eu te respondo melhor. Aí tu me esclarece os fatos que eu te dou o direito. Vamos prosseguir. Galera, 19h50, não vou prosseguir não. Nós vamos parar aqui nesse slide, que daqui a pouco eu tenho a aula do Civil 6. Vamos parar por aqui. A semana que vem a gente vai falar, vamos dar continuidade no estudo da função social da propriedade. Vamos falar sobre uso capião, tá? Como eu vim falando para os senhores, esse semestre está corrido, tivemos diversos feriados na quinta-feira. Se eu não estou enganado, acho que teremos mais um em junho, se o prefeito não antecipar. Eu prefiro até que antecipe, jogue numa segunda-feira, sei lá, que a gente não perca mais uma aula. Mas eu acredito que nós tenhamos mais um feriado. Nós perdemos aí de 3 a 4 aulas nesse semestre, que esses feriados ocorreram muito nas quintas-feiras. Então eu estou tendo que correr com a disciplina de vocês, eu tenho que cumprir a ementa, tá? E eu tento ser o mais raso possível, mas tem certos assuntos que eu tenho que aprofundar para os senhores terem conhecimento. Então na semana que vem a gente vai continuar aqui no assunto de a função social da propriedade. Eu vou colocar esse slide no Sigu para vocês. Vou colocar o material complementar que está bem bacana, está completo para vocês entenderem melhor a disciplina. Eu vou tentar antecipar também o material de uso capião para vocês já lerem e chegarem na semana que vem já afiadinhos. Tá? E alguém tem alguma dúvida? Temos 14 alunos aqui em sala de aula.
Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento relacionado à aula de hoje? A menina que falou sobre os pontos, depois você me chama no privado. Priscila, depois você me chama, que eu sou péssimo. Já mandou? Eu te dou um retorno, tá? Que eu vou emendar na outra aula daqui a pouco. E eu vou sair daqui do escritório umas 10 horas da noite. Eu vou chegar em casa e não quero nem pegar no telefone. Aí amanhã eu te dou um retorno, tá bom, Priscila? E Saridieri, se você tiver dúvida relacionada a essa tua amiga, confirma com ela sobre se é uma procuração, se é um testamento particular ou público, a gente poder ajudar ela. Tá ótimo. Só fala pra ela que se lançar o filho ausente, o filho não aparece, não tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Todo mundo é herdeiro. Vai ter que dividir. Tá ótimo, Saridieri. Gente, boa noite para vocês. Que Deus os proteja. Um excelente final de semana. Boa noite. Qualquer dúvida é só me chamar no privado e mandar mensagem, tá, gente? Que eu respondo para vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau.